Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso treinamento de introdução ao Blender, tá? Então, a ideia desse curso aqui é a gente modelar aquela aeronave que foi apresentada lá no projeto e mostrar algumas teclas de atalhos aí para a gente conseguir fazer algumas coisas dentro do Blender. O que é que a gente vai ver? Primeiro, vocês precisam entrar no site do blender.org e fazer o download da versão. Eu estou usando o sistema operacional Linux. Tanto no Linux quanto no Windows, eu baixo uma versão portável. Então, com essa versão, você não precisa instalar, que é a versão que eu tenho aqui. Então, independente do sistema operacional que você tenha, tá? Quando eu fizer aqui o download dele, eu posso fazer o download para uma versão Windows, para uma versão Linux, para uma versão Mac. Eu posso instalar ou usar uma versão portátil. Se eu usar uma versão portátil, significa que os meus arquivos Blender, quando eu der um duplo clique, eles não vão ser automaticamente reconhecidos, mas as funcionalidades estarão lá, do mesmo jeito, independente dela ser portátil ou não, as minhas funcionalidades do Blender estão lá. Então, uma vez que você instale a sua versão, no caso aqui, você vai precisar também saber de um detalhe. Na hora que você estiver utilizando aí a sua aplicação, o sistema operacional, você precisa ver se você está utilizando uma versão 64 bits ou uma versão 32 bits, ok? Por quê? Porque vai fazer diferença na hora de você fazer o download. No meu caso aqui, eu estou usando uma versão 64 bits, a versão 2. Vamos dar uma olhada aqui. Estou usando a versão do Blender 278. Essa que está bem aqui no site, bem aqui na cara dele. 2.78c, ok? Então, baixou o Blender. No caso aqui eu baixei para o desktop da minha máquina, fez o download, descompacta o arquivo e executa o seu aplicativo Blender, ok? Dá 2 cliques nele, espera ele carregar. Essa aqui é a tela inicial do Blender. Eu dou um ESC e estou aqui na minha visão aqui da ferramenta. Tem esse horror de janelas, mas com o tempo o pessoal se acostuma, tá? A gente no começo, é muita coisa, tenho que trabalhar aqui com essa ferramenta. Gente, devagarzinho a gente vai conseguir usar aí a ferramenta. Então aqui fez o download, executou a ferramenta, vamos criar um novo projeto, File, New, aqui apareceu a opção, Reload Startup File, sim, aí ele criou, voltou, ele não cria um projeto em branco e esse cubo vai embora. Então o que eu preciso saber? Vou selecionar um elemento, clicou aqui com o botão esquerdo do mouse, e onde eu estou vendo esse cursor aqui, não funciona, botão direito, selecionou. Selecionei quem? A lâmpada. Olha só o objeto que eu tenho selecionado aqui, lamp. Ok? Vou puxar um pouquinho essa janela para cá. Selecionou com o botão direito aqui o cubo, a câmera. Quero deletar? Então pressiono delete e ele pergunta, deletar o carinha aqui, vou deletar. Vai deletar a lâmpada também? Seleciona aqui com o botão direito e agora delete, ou simplesmente aperto o X e aí confirmo aqui com Enter. Deletei o cubo, delete, tal. Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo nosso agora é voltar lá para o projeto como ele estava. Se você se arrependeu, eu posso simplesmente desfazer as minhas ações também lá, a tecla padrão para você desfazer uma transação. Estou dando um Ctrl Z aqui, está desfazendo tudo. Se quiser deletar de novo, seleciono o elemento aqui, aperto o X aqui, selecionar o elemento, X, confirmo, seleciono X, confirmo, seleciono ele aqui, a câmera, confirmo também. File, New, Reload, está aqui o meu projeto. Vou salvar o meu projeto. Venho aqui e dou um Save. Eu tenho algumas pastas aqui no meu bookmark, são pastas que você tem um hábito de utilizar. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Downloads, ele já foi direto para lá. Eu posso, por exemplo, navegar, subir aqui os níveis, né? Eu estou aqui na verdade, né? Eu estou subindo os níveis, estou na pasta Home, Renato, vou aqui dentro do Desktop, Blender, aqui é onde o Blender está instalado. Vou voltar um nível aqui no Desktop, Projetos, Blender, e aqui eu vou criar uma nova pasta. Aula.
dentro de aula, ele pergunta qual vai ser, aqui é o diretório. Esse diretório, se você tem um hábito de utilizar, eu posso vir aqui, ó, adiciono ele no meu bookmark, então vai ser o meu aula. Se eu vim para cá, ó, para o Blender, ele já está lá sugerindo o diretório do Blender. Se eu vim aqui para o aula, está lá ele. Não quero colocar esse arquivo aqui, posso deletar, deleto aula. E o nome do meu arquivo, vou chamar de exemplo.blender, que é a extensão dele. Salvo o meu arquivo. Vamos aqui no dar uma explorada aqui, ó, projetos, Blender, aula, tem um arquivo chamado exemplo.blend, que é o meu projeto. Para que eu possa abrir esse projeto, se eu der um novo aqui, File, New, eu posso abrir também, ó, Open, estou dentro do arquivo. Se você vê um arquivo blender.rum, por exemplo, vou começar a trabalhar aqui com esse arquivo. Às vezes ele cria um arquivo chamado blend, exemplo.blend1, que é um arquivo de backup. Então, se você tiver algum problema com o seu projeto, o seu arquivo for corrompido, você deleta e aí você renomeia o outro arquivo para a extensão Blender, que não tem nenhum problema. Beleza? Aí o que eu posso fazer? Selecionei o elemento, olha aqui embaixo, ó, eu tenho 3 eixos, Z, Y e X. Então a linha vermelha é o X. Se eu segurar o botão aqui, o scroll do mouse, eu consigo rotacionar. Então agora o Y ficou para cá, o X ficou para cá e o meu Z é aproximar, ó, movendo o scroll do mouse para frente e para trás, eu estou dando um zoom. E segurando o scroll e girando, você está rotacionando aqui a visualização. Não é a câmera, tá? É a sua perspectiva aqui em relação ao objeto. A câmera está lá, ó. Aqui no View, eu posso ainda escolher ver pelo topo, vir aqui no View de frente. Ó, aqui o eixo, agora o X passou a ser, ficar, ó, seguro aqui, ó. Aqui eu também movimento. Tem outras formas de movimentar? Tenho. Eu posso apertar, eu vou apertar aqui o A, aqui no Select. Quando eu marco um objeto, eu tenho uma teclazinha aqui que é o All. De Select ou Select All. Nesse caso tem uma bordinha aqui, porque ele está selecionado. Vou apertar o A de novo. Não tem ninguém selecionado aqui, ó. Até se eu olhar aqui nos elementos, vou apertar o A, ó. Está selecionado o cubo e a lâmpada e a câmera. Apertar de novo. Não, vamos lá? Não tem nada selecionado. Então eu vou segurar aqui. Vou selecionar o cara com o botão direito. Vou apertar o G. Agora ele está me seguindo, ó. Aonde eu soltar o elemento, aperto com o botão esquerdo do mouse, soltou a câmera aqui. Aperto o G, começo a movimentar. Então é uma tecla de atalho muito útil aqui para o Blender, certo? Aperto o botão esquerdo, ele solta. Comecei a rotacionar ou movimentar meu objeto, aperto o ESC, ele volta para onde estava. Se eu não quiser movimentar assim, movimento aqui nesses eixos. Se você quiser segurar o seu objeto no meio aqui dele, ó, aqui eu seguro com o botão esquerdo, eu estou movimentando, eu posso visualizar, ali eu escolho o ângulo, posso ver pela visão da câmera, né? Agora eu estou vendo aqui como se fosse olhando pela câmera, ok? E aqui no View, posso olhar no topo, e aí eu vou movimentando aqui, voltando para o ângulo que eu quero. Os eixos X vermelho, Y verde e o Z o azul. Apertou o G, te permite soltar o objeto. Poxa, soltei no último quadrante, vamos ver se é verdade. É não, olha aí como está diferente, ó. Vou soltá-la aqui. Será que eu movimentei para o lugar certo? Não, movimentei. Agora sim, ó. Aproximei o elemento, tal, então ele está no quadrante certo. Aproximei para cá. Será que a altura dele está boa? Estou movimentando aqui o elemento, tá? Meu cubo. E agora você está dando um passeio aqui pela sua cena. Bem, essa perspectiva que eu estou é uma perspectiva de usuário. Eu posso também ter uma visão de perspectiva ortográfica. Nessa visão, todos os elementos, quando você se aproxima, eles têm a mesma dimensão. Olha só, essa ponta aqui é uma visão ortográfica. Quando eu troco para uma visão
de perspectiva, olha como ficou esse vértice, parece que ele está maior. É como se você aproximasse aí, por exemplo, um objeto aí dos seus olhos, e aí você parece que esse objeto que está mais próximo de você, ele está maior, porque essa é a visão de perspectiva de usuário, ó, user perspective. Então, quando eu venho aqui, número 5 lá do Keypad, ele trocou agora para uma visão ortográfica, olha só. Se eu vim aqui agora na visão ortográfica e trocar para a visão de topo, olha como esse objeto ficou, parece um plano, né? Nem parece mais um cubo. Vou trocar agora para uma visão, ó, com perspectiva. Tá aí o meu objeto. Se eu selecionar o objeto aqui no canto superior direito, onde eu tenho a minha cena, eu também tenho essas funções aqui, onde eu posso tirar alguns objetos da tela, porque às vezes você vai estar trabalhando com muita coisa, você fala, poxa, eu quero movimentar, tá difícil, então esse olhinho aqui, ó, quem não conhece lá o Photoshop ou outras ferramentas, você tira algumas funcionalidades, tá, de cena. Uma barra legal, essa barra aqui de baixo, essa aqui é uma barra de transformação, onde a gente vai movimentar o objeto. Essa segunda barra é uma barra de rotação. Então o X, olha só, é o meu Y. Eu posso rotacioná-lo aqui. Ou eu posso rotacioná-lo em Z. Ou eu posso rotacioná-lo em X. Se quiser ver, você muda aí o ângulo. E essa outra aqui é uma barra de escala. Você aumenta ele em X, aumenta em Y e você aumenta em Z. Está aqui o seu objeto. Outra tecla legal, a tecla R. Apertou o R, já começo a movimentar. Apertou o S, que é a escala, você já começa, ó, aqui eu só estou movimentando o mouse, a redimensionar. Aperto o botão esquerdo, ele confirma. Apertou o G, eu começo a arrastar, botão esquerdo. Bem, isso aí foi uma visão basicona, tá, do Blender. Se por acaso esses menus sumirem, aqui eu estou na visão global, é só apertar aqui novamente, ó, que a barrinha aparece, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução, para vocês terem uma noção aí do Blender. E aí quando a gente começar a mudar a forma de visualização dos objetos, a clonar e aí colocar algumas texturas, vai ficar mais claro o treinamento e o uso da ferramenta. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.